privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quem já abriu o vídeo foi o nosso saudoso Dr. Enéas, porque hoje eu vejo que muitas pessoas começam a entender o que ele falava. Porém, há alguns que tentam distorcer o que ele dizia. Chegam até a afirmar que se fosse hoje ele mudaria de ideia e simplesmente isso não tem condições. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que, de fato, meus irmãos, o grande problema da nossa nação não é apenas a roubalheira que acontece aqui. Como o próprio Dr. Enéas disse e fez a comparação até com o mensalão, o que é roubado, o que é desviado de forma ilegal, é fichinha, é dinheiro de trombadinha perto do que é oficial. E como assim, Davi? Primeiro eu quero ler essa notícia aqui, ó. O governo inclui 3 florestas do Amazonas na lista de privatizações, uma matéria recente de 2/12/2020. Ela continua dizendo: o governo federal pretende conceder 3 florestas da região amazônica para iniciativa privada. A concessão deve permitir a exploração econômica de áreas que englobam cerca de 1,2 milhão de hectares mediante a apresentação de um plano de manejo sustentável e foi inserida na carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, nesta quarta-feira, 2/12/2020. Eu quero explicar essa matéria por parte porque ela é totalmente manipuladora e tenta te induzir a acreditar que isso é a melhor coisa a fazer. A ideia do governo é essa: olha, nós não temos recursos, então a gente destrói a floresta, passa para a iniciativa privada e ganha uma porcentagem do que eles encontrarem lá. É a mesma coisa, meu caro irmão, de você ter sua casa aí, ok? Imagine que você soubesse que debaixo do chão da sua casa tem ouro, tem pedras preciosas, nióbio e tudo mais. Riquezas que podem existir aí no teu solo que talvez a gente nem conheça ainda. Afinal, quando se fala de floresta da Amazônia, a gente está falando em uma terra inexplorada. E pode ter coisas ali que nunca foram encontradas em outro lugar. Então é a mesma coisa que você soubesse que debaixo da sua terra tem tudo isso e você simplesmente dissesse: olha, eu não vou comprar uma pá, eu não vou comprar um picarete, eu não quero trabalhar, então eu vou vender ao Davi a minha casa. Então você me vende a preço de banana e eu te dou 10% do que eu encontrar lá, ou 1%, ou menos que isso. Você aceitaria essa proposta? Eu te pago uma mixaria, e aí eu mesmo levo a pá, o picarete, os homens para fazer as escavações, e o que eu encontrar eu te dou apenas 10% do que está aí, ou menos que isso. É essa a proposta que o governo aceita. Então era isso que Dr. Enéas explicou a sua vida inteira, e a mídia sempre distorceu. Os intelectuais que você vê por aí, principalmente esses metidos a liberais, né, sendo patrocinados inclusive pela iniciativa privada, é por isso que defendem isso. Esses políticos, inclusive, meus caros irmãos, eles aceitam essas coisas, querem privar o povo do seu patrimônio justamente porque são pagos por essas empresas. Você sabe que hoje as campanhas milionárias de prefeitos, governadores, deputados, é muito dinheiro que os caras gastam para se eleger, que ainda que eles fossem eleitos 5 ou 10 mandatos seguidos, eles não tirariam o dinheiro que eles investem em uma só campanha. Então me diga, meu irmão, quem é que paga para trabalhar? Você vê, por exemplo, o prefeito de Colatina. Já estava reeleito, mas ele não quis se reeleger. Agora por quê? Porque se você realmente for trabalhar e não meter a mão em verba pública, se você for honesto como ele era, ir lá e dar o exemplo, é muito desgastante. Eu mesmo não queria. Você dissesse: Davi, vou colocar você aqui para ser o prefeito da minha cidade. Eu dizia: muito obrigado, meu caro irmão, mas isso eu não quero não. Porque se eu tenho na minha mente que não vou meter a mão em verba pública, não vou se aproveitar do cargo para me dar bem, para fazer como os prefeitos daqui mesmo faz, da minha cidade, que eles pegam, compram terrenos que não valem nada, aí chega lá, faz um hospital, chega lá, faz uma praça, faz algum lugar para ter evento, para valorizar aqueles terrenos que são todos deles. Se eu não vou fazer esse tipo de coisa, se eu não vou agir de má fé, não compensa. No máximo o cara aguentaria trabalhar 4 anos para servir mesmo ao país, mas ele jamais queria se reeleger. Pode ter certeza disso, porque é muito trabalho, meu caro irmão. Cuidar de uma cidade como o prefeito de Colatina cuidava é muito trabalho, não tem quem aguente não, mais do que isso não. 4 anos já é muito. Tenho certeza que se perguntasse a ele, ele diria: eu só queria ficar 2 no máximo, porque é muita coisa para se fazer. Agora, a realidade do político não é essa do prefeito de Colatina. A maioria investe para entrar, e quando sai de lá, sai podre de rico. Nunca mais a família é pobre, porque eles fazem esse tipo de coisa. Aí você sabe que existem as doações de empresas que fazem ao partido para passar para o candidato. E essas empresas, que é justamente esse tipo de empresa interessadas em comprar nossas florestas, que fazem a doação. Então os políticos não vão deixar de trabalhar para quem pagou a campanha delas, para quem apoia eles, para trabalhar para o povo. É simples assim. Olha a continuação dessa matéria.
Os projetos de concessão de florestas para manejo sustentável no estado do Amazonas constam na lista de destaque da 14ª reunião de Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, CPPI, que ocorreu nesta quarta-feira no Ministério da Economia com a participação do ministro Paulo Jegues e do presidente Jair Bolsonaro. São dois entreguistas e abrange a Floresta Nacional de Balatá, Tufari, a Floresta Nacional de Jatuarana e a Floresta Nacional de Pau Rosa. De acordo com a PPL, hoje, essas três florestas são unidades de conservações federais geridas pelo Instituto Chico Mendes de Convenção da Biodiversidade, ICMBio. Porém, tem o potencial de produzir cerca de 640 mil metros cúbicos de madeira em tora por ano e podem receber investimentos de, só falam investimentos, 387 milhões de reais. Por isso, poderão ser exploradas pela iniciativa privada mediante a apresentação de um plano que o replantio das árvores que forem derrubadas ao longo dos 40 anos de contrato. Um investidor tem que mapear junto com o Serviço Florestal Brasileiro, que vai regular e fiscalizar a atuação. Qual a riqueza existente nessas florestas? Identificar árvore por árvore, riqueza por riqueza e apresentar um plano de manejo. Nesse sentido, permitir a extração de algumas madeiras previamente estipuladas e algumas riquezas das florestas com garantia de que serão substituídas e replantadas, declarou a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento PPI, Mata Seile. Ela argumenta que essas áreas serão divididas em espaços equivalentes a de um campo de futebol e disse que o investidor só vai poder extrair uma árvore de cada campo de futebol de uma vez. Por isso, avaliou que a concessão das florestas vai contribuir com o desenvolvimento sustentável e a redução das atividades econômicas ilegais na Amazônia. O que o governo está querendo dizer aqui, meu irmão, para você entender que da mídia você não vai escutar isso, mas o que eles estão querendo dizer é que, olha, nós fracassamos em vigiar e em cuidar das florestas, então é melhor entregar para os caras que estão destruindo mesmo, a gente entrega para eles e vamos fiscalizar. Agora me diga, se eles não conseguem fiscalizar nem o que é ilegal, imagine o que é legal. Você acha mesmo que essas madeireiras que já destroem tudo lá ilegalmente e agora vão passar a ter o direito de fazer isso, que já bancam campanhas de deputados para criar leis favoráveis a eles, ou seja, eles vão começar a pagar para serem fiscalizados? Se os caras são tão bem intencionados assim, por que já não repovoaram as partes que eles mesmos destruíram? Tá aí um belo exemplo recente da fiscalização do governo em cima de uma empresa privada no estado do Amapá. Para quem não sabe, a gente explicou já aqui no nosso vídeo sobre o assunto, no Amapá é uma empresa privada responsável pela distribuição de energia e foi ela a causadora de todo esse mal, que inclusive vai fazer você pagar nas contas e não a empresa. Eu, você, todos nós brasileiros vamos ter as contas mais caras por causa desse incidente causado por uma empresa particular. Então aí está um belo exemplo do que é essa suposta fiscalização em cima de empresas privadas, que é quem banca a campanha dos caras. Irmãos, o que a gente está testemunhando é a sangria da nossa nação, a destruição do Brasil. Não existe riqueza, não existe desenvolvimento sustentável quando você não é dono nem do chão onde você pisa. Não existe soberania. Aos poucos esses caras querem entregar tudo. O que está no poder hoje é a esquerda de verde e amarelo. Não se engane, não tem ninguém conservador. A própria palavra conservador quer dizer conservar. E que coisa melhor para você conservar um gestor teria para conservar além do patrimônio? Se ele não conserva nenhum patrimônio, ele é conservador em quê? É fácil de entender, mas as pessoas fecham a mente delas. Ah, mas pior é deixar como tá. Não, na minha opinião, a primeira coisa que o povo deveria fazer, e foi o que eu defendi na última eleição. Primeiro, ninguém deveria ter ido votar. Esse processo, para a maioria dos brasileiros, é fraudulento, não tem confiança, esse processo eleitoral. Eu duvido muito que essas últimas eleições tenham sido seguras, tenham sido honestas. Eu não fui votar, eu ainda vou justificar. E farei assim daqui pra frente todas as vezes. Porque hoje eu considero que a pessoa que vai lá votar, ela contribui com esse sistema fraudulento que está aí. E é uma questão de lógica. Se você acha que o negócio é fraudulento, você não confia nele, e você vai lá e assina que foi, você está dando legitimidade para que a fraude aconteça, para que usem a sua presença para eleger quem eles querem. E mais, se ela vê que nenhum candidato presta e ela vai votar no menos pior, então é uma pessoa que apoia esse tipo de coisa. Tá assinando embaixo. Se você perguntar pro seu avô, se você perguntar pro seu pai, por que ele votou nos candidatos da época dele, e se ele considerava uma solução, a maioria deles vai dizer que votou porque era o menos ruim, era o melhorzinho que tinha na época. Então, desde que o sistema democrático no Brasil foi implementado, que as pessoas vêm votando no menos ruim. E melhor do que eu falar é a própria história. Isso deu certo? Eu pergunto a você, deu certo alguma vez? Olha o que eles seguem dizendo. É um projeto importante para que o governo federal some esforços com a iniciativa privada, em função do tamanho do nosso território e do desafio de verificação desse território, para cobrir atividades ilegais dentro dessas áreas e evitar qualquer tipo de queimada, incêndio e grilagem. Essa vai ser a obrigação do investidor regulado pelo poder público
Público Federal, alegou. Ele concluiu que as concessões de florestas seguem como um fortalecimento da agenda de desenvolvimento sustentável da região para trazer empregos de uma forma legal. Na verdade aqui, irmãos, essas pessoas que causavam os incêndios, era essa galera aqui interessada nisso. Agora que eles vão ser os donos, aí sim vai parar as queimadas. Entende, meu irmão? É bem parecido com o que acontecia na época da máfia. O cara chegava no teu estabelecimento e dizia: olha, nós estamos oferecendo um serviço de proteção aqui, de segurança. Aí você dizia: não, o meu bairro é muito tranquilo, eu não preciso de proteção. E aí ele vinha, queimava teu estabelecimento, te roubava, pintava e bordava. Era assim que era feito na época da máfia. Isso aqui é a mesma coisa. O governo está cedendo. Ainda segundo o PPI, os estudos de logística e mercado das florestas de Balatá, Tufari e Pau Rosa estão em fase de contratação. Já no caso de Jatuarana, está ocorrendo o processo de inventário florestal. Por isso ainda não há data prevista para esses leilões. O governo pretende leiloar no próximo ano. Contudo, a floresta de Humaitá, que também fica no Amazonas e foi incluída no PPI no início deste ano. Nas agendas de leilões de 2021, ainda estão a concessão dos parques dos lençóis maranhenses, ou seja, lençóis de água, do Maranhão, Jericoacoara, Iguaçu, Canela e São Francisco de Paula. Então, meus irmãos, até as nossas florestas, além dos nossos serviços essenciais, o nosso maior patrimônio, que é inestimável, a gente não sabe o que tem ali embaixo. Se antes os caras já faziam ilegalmente, imagine agora com o direito de explorarem essa terra. Irmãos, o que a gente está testemunhando aqui é o fim do nosso país. E caso isso aqui se concretize, e eu acho que vai se concretizar, isso vai ser levado à frente, porque o povo não vai se levantar. O povo está nessa de esquerda e direita, acha que no Brasil existe direita. O que vai acontecer é que o nosso país vai ficar cada vez mais afundado nas dívidas. E pior que sem qualquer possibilidade de conseguir pelo menos pagar as amortizações dos juros. Sem qualquer possibilidade, porque não só não teremos nossas fontes de renda, como ainda estará sendo drenado até a riqueza do nosso solo. Até os nossos lençóis de água, nossas florestas, tudo drenado. Se você está se perguntando o que deveria ser feito, meus irmãos, o próprio Dr. Enéas, ele fez um desafio. Se em 6 meses ele não resolvesse o problema do Brasil, ele iria embora. Ele pegaria toda a sua equipe, mesmo eleito democraticamente, ele pegaria toda a sua equipe e iria embora. E Dr. Enéas tinha tanta certeza de conseguir consertar o Brasil, porque ele entendia qual é o verdadeiro problema do país. É a forma que a gente negocia, meus irmãos. A gente vende a matéria-prima, que como o próprio nome diz, matéria-prima, sem ela você não faz nada. Nióbio, por exemplo, é essencial para a construção dessas aeronaves modernas. O quartzo, para essas placas, chips de computador super modernas. Sem isso você não faz. Então nós temos todo esse material de primeira qualidade, temos um monopólio desse material e aceitamos que os compradores digam o preço. Nossa, Davi, que absurdo é esse? De onde você tirou isso? A partir do momento que a gente vendeu a presidência da Vale, certo? O governo ainda tem uma porcentagem daquilo ali. Mas a partir do momento que a presidência foi parar na mão de empresas particulares, eles passaram a dizer por quanto vender e para quem vai aquele material. E aí você acha que governos como a China não tem nada com essas empresas que compraram? Você acredita mesmo nisso? Enéas denunciou tudo isso, irmãos. Os caras estão fazendo reservas estratégicas, ou seja, estão comprando mais do que eles mesmos precisam e deixando o material lá, porque eles sabem que quando acabar as fontes, é por isso mesmo que você vê essa corrida para ir para Marte e desvendar outros planetas, justamente porque quando acabar essas matérias-primas no nosso mundo, e o Brasil hoje é a principal fonte delas, quando acabar, aí, meu irmão, quem tiver estoque disso vai poder ser a nova potência mundial. Então os caras sabem disso e estão fazendo isso. E a pergunta que você deve fazer é: por que os nossos governantes aceitam essas coisas? Nós temos a matéria-prima e vendemos a preço de banana, ou seja, vamos dizer que a gente vende um saco de nióbio lá por $100 e compramos um material, o produto feito com esse nióbio, por $100 mil. A mesma coisa acontece com o petróleo, foi denunciado na época. Nessa greve, a última greve dos caminhoneiros, o próprio Michel Temer, presidente na época, chegava nas refinarias e dizia: olha, a ordem é para trabalhar com capacidade mínima. E os caras olhavam para ele e diziam: mas por que, presidente? Nós temos capacidade de produzir 95% do combustível que o Brasil precisa. Nós mesmos damos conta aqui de produzir 95% da energia que o Brasil precisa. E aí o presidente dizia: dane-se, trabalhe com capacidade mínima. Aí os caras produziam 35%, 30% do que a gente precisa, e aí, obviamente, já está dizendo, a gente precisa. E os outros 70%, 65% comprava o petróleo refinado. Preferia vender o barril do petróleo grosso
e depois comprava refinado, sendo que aqui podia refinar. A própria Dilma Rousseff, se você não sabe, meu irmão, infelizmente a dura realidade é essa, o PT foi o governo que mais desviou verba, sem dúvida nenhuma. Mas você quer saber o verdadeiro motivo dele ter sido tirado do poder? Não foi pela corrupção não, porque eles estavam adorando o que o PT estava fazendo, principalmente nas ideologias que eles estavam propagando aqui. Mas foi porque o PT cresceu o olho, e foi o governo que mais fez refinarias aqui. A Dilma estava muito interessada em ficar realmente como a Petrobras, como se fosse uma empresa deles, do PT. E como sendo uma empresa deles, que eles metiam a mão no dinheiro, eles queriam todo o lucro para eles. Então disseram, vamos começar nós mesmos a refinar, e meter o pau a fazer refinaria. E isso desagradou eles, os donos do mundo, que sempre quiseram esse sistema de negociação implementado aqui no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Por isso mesmo é que a gente nunca deixou de ser uma colônia, irmãos. Eu tento explicar isso aqui, mas tem tanta gente que a sua cabeça já foi infectada por esses carinhas aí que se diz liberais, mas na verdade o que os caras são é entreguistas, não é liberal. Liberal somos nós, os patriotas, que queremos empresas nacionais permitindo que os próprios brasileiros assumam um serviço. Agora mesmo, ó. Querem privatizar o Correio. Não precisa privatizar não. Permita que os empresários brasileiros, nascidos e criados aqui, e que vivem aqui, que já têm experiência no ramo, façam as entregas. Deixa eles abrir as empresas deles. Por que não permite isso? Por que tem que vender para fora? Entende, irmãos? E o que eles fazem não é realmente abrir o comércio quando se faz uma privatização. Não é liberar que as pessoas trabalhem. Concorrência, livre concorrência, como eles falam. Porque você veja a Telefônica, eles pegam aquilo ali que era do governo e passam para 4 ou 5 empresas escolhidas a dedo. Outra que quer vir para cá não pode, porque elas não têm concessão. Veja na própria mídia também a mesma coisa. São as mesmas emissoras. Outras que querem vir não pode, porque a concessão está na mão daquelas ali. Então onde é que tem livre comércio nisso? Se querem fazer mesmo a privatização, abram para o empresário nacional, para o povo poder trabalhar. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário, eles falam em regulamentação. Ou seja, veja no caso dessa privatização das florestas. Essas empresas vão poder arrebentar com as florestas, tá certo? Mas se você, mora ali perto e vai derrubar uma árvore dessa que pertence a essa empresa, você agora vai preso. Vai ser processado mesmo de verdade, porque não é mais do governo, pertence a essas empresas. Você está entendendo agora como é o negócio? Então você, nascido e criado na região, que precisar tirar uma árvorezinha lá para fazer uma fogueira, algo do tipo, você vai estar roubando o patrimônio privado. E aí é isso que eu mais tenho raiva, porque aí vem esses liberais de cocô, esses entreguistas, patrocinados inclusive com dinheiro dessas empresas. É por isso que dizem, não peguei verba de campanha. É a pior coisa, porque você pegando a verba de campanha, você está pegando dinheiro do povo, mas pelo menos você imagina que pegando dinheiro do povo, você vai trabalhar para o povo. Eles são seus patrões, pagaram a sua campanha. Mas o que não pega e pega dinheiro da iniciativa privada já está dizendo para quem ele está trabalhando. É óbvio isso. O que tem que ser combatido é a quantidade de dinheiro que estão dando, é a forma que a política é feita. Mas que o cara não deve jamais tirar dinheiro do bolso dele para se eleger, porque caso ele faça isso, ele vai trabalhar para ele mesmo ou para empresas que pagarem para isso. Se a gente raciocinar, se a gente descontaminar essas ideias que estão tentando enfiar em nós, a gente consegue enxergar a verdade, irmãos. Então, esse vídeo já ficou grande demais, eu queria conversar, esse é um assunto extenso. Se eu continuar aqui, nunca vai acabar, porque é muita coisa pra gente dar de exemplo, pra gente explicar. Mas enfim, irmãos, eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos, a dar uma clareada nas suas ideias. Eu peço a você que, por favor, passe esse vídeo adiante. A gente tá sofrendo um boicote muito grande, então, pra passar por essa barreira que a plataforma impõe a nós, só mesmo com a sua ajuda, irmãos. Então, eu conto com ela, eu vou ficando por aqui. Peço que Deus proteja cada um de vocês e, com toda sinceridade, irmãos, eu digo pra você que se esses planos for levados adiante, a melhor coisa que a gente pode fazer realmente é mudar de país, sinceramente. Que Deus nos proteja da ambição dos nossos políticos e dos planos dos senhores do mundo. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.